E é sobre exatamente este assunto que a gente vai falar agora, né? Porque a Polícia Federal, então, atendendo ao ministro Flávio Dino, abriu um inquérito para apurar o pagamento desses 4,2 bilhões de reais em emendas parlamentares. Foi um time correto, na sua avaliação? Eu acho que a decisão do Flávio Dino foi extremamente certeira, porque ela tirou o poder de barganha lá dos deputados na última semana do Congresso. Para você que está em casa entender bem, o Congresso deixou para a última semana exatamente que era a semana do recebimento dessas emendas. Isso fez com que colocassem uma faca no pescoço lá do Poder Executivo, atualmente do presidente Lula, dizendo o seguinte: olha, ou você joga o jogo de acordo com as cartas que eu estou entregando, ou as cartas que você quer entregar, que é a série de pacotes de redução na economia, de corte de gastos, nós infelizmente, não iremos votar. Sabe como é, né, presidente? Os deputados aqui, eles não vão ficar muito felizes caso eles não tenham disponibilizadas ali as suas emendas. E quando o Flávio Dino, ele tomou a primeira decisão dele, que suspendeu os 7 bilhões de emendas, fazendo com que a AGU agisse rapidamente para editar uma portaria, para facilitar e, em tese, cumprir a transparência. Lembrando, estamos falando aqui do mínimo, de transparência. O Flávio Dino não está inventando nada demais, ele está seguindo a Constituição. Então, quando o STF acerta, a gente tem que parabenizar. A decisão do Flávio Dino, ela é certeira, ela determinou a transparência da destinação das emendas. O Congresso, naquela época, pressionou o governo não tinha opção, conseguiu, por intermédio da AGU, flexibilizar, sinalizou que iria fazer, as votações foram concluídas, porém, agora que encerrou o expediente do Congresso, Flávio Dino vem e coloca à tona ali a verdadeira vontade dele, que é de prosseguir nessas investigações, porque nós estamos falando de 4,2 bilhões de reais. Não à toa, nós temos diversos problemas na vida pública. O Flávio Dino acerta nessas suspensões, devem ser mais transparentes e a Polícia Federal tem que fazer uma investigação completa para identificar aí todos os mirindes desse caso. E uma reação, né, Gani? Alguns congressistas dizem que foi acima do tom, foi midiática. Uma reação esperada também, né? Uma reação esperada. E por que eu disse anteriormente, no meu primeiro comentário, no comentário de abertura, que a sociedade sairia ganhando? Eu concordo absolutamente com o que o Sérgio trouxe. Quando o Supremo acerta, a gente também tem que elogiar. E o ministro Flávio Dino acertou pedindo mais transparência. Qual que vai ser a reação do Congresso Nacional? Provavelmente, após a volta do recesso, vai propor ali medidas para conter o poder monocrático do Supremo Tribunal Federal, que também é disfuncional. Portanto, quando os poderes brigam entre si, quem acaba ganhando é a própria sociedade. De um lado, o ministro do Supremo pede mais transparência nas emendas. Por outro lado, o Congresso poderá reagir contendo o poder disfuncional, este poder do Supremo Tribunal Federal que muitas vezes se sobrepõe aos demais poderes. Tomara que os poderes briguem entre si, que os poderosos briguem entre si, porque quem sai ganhando, neste caso, é a própria sociedade brasileira. E Zé, essas repercussões vão durar e vão passar o Réveillon, né? Porque as demandas que vão chegar para o próximo ano, certamente vão levar essa insatisfação junto, né? Então, novas votações, o que ficou para o ano que vem, pode não ser decidido também, né? Por conta disso. Exatamente. É uma disputa importante. Olha, o ministro Flávio Dino conhece bem o Congresso Nacional, né? Ele foi parlamentar, foi deputado, foi governador, senador, ministro da Justiça, além, evidentemente, de ter sido juiz. Então, ele conhece todas as pontas aí desse novelo. O ministro Flávio Dino mexeu numa casa de marimbondo, que é a história das emendas parlamentares. Os deputados e senadores consideram aquilo ali como uma prorrogação do orçamento próprio, para início de conversa. Por outro lado, além de travar a liberação de emendas, ele inicia um processo que eu avisei aqui que seria assim, né? Os ministros do Supremo estão dizendo, olha, não adianta regulamentar e tratar das emendas futuras, é preciso ver as emendas passadas. Já na sentença do ministro Flávio Dino em manter a suspensão das emendas,
ele disse claramente de que houve uma das maiores fraudes da história da República. Ele chegou a dizer isso, porque ele sabe que um orçamento secreto é incompatível com a legislação brasileira, com a Constituição, que exige a transparência com a coisa pública, como se diz, ou seja, o dinheiro público, ele tem que ser respeitado. Essas emendas, senhores e senhoras, essas emendas são liberadas pelos presidentes da Câmara e Senado. Ou seja, investigar a liberação dessas emendas, saber quem liberou e quem recebeu, para onde foi o dinheiro, é mexer diretamente nos poderosos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Veja bem que eram recursos liberados pessoa jurídica, emendas de comissão, não é minha, não é do deputado, né? É da comissão. Isso não existe. A comissão não manda dinheiro para lugar nenhum, quem manda é o deputado. É preciso saber quem mandou e para onde, né? Parte importante dessas emendas foi para Alagoas, o estado onde Arthur Lira quer ser senador da República, essa é a ideia. Então, mexer nisso aí é complicado. Seria necessário, sim, criar uma comissão parlamentar de inquérito, mas é pedir muito para o Congresso Nacional armar contra ele mesmo, né? Isso é raro. Foram 3 comissões parlamentares de inquérito que analisaram as emendas parlamentares e, mesmo assim, a fórceps. E houve um acordo de só punir algumas. Então, é um processo que foi iniciado que pode colocar fogo na Câmara dos Deputados. E aí, estamos falando das emendas passadas, as emendas parlamentares passadas, e não só das emendas futuras. E foi justamente por conta desse pedido de abertura de inquérito pela Polícia Federal que acabou gerando ainda mais ruído em isso tudo, né? Nessa história toda de emendas parlamentares. Agora, Zaga, qual será o maior medo, então, desses congressistas com essa investigação? E você também vê a possibilidade da abertura de uma CPI? Eu não só vejo como eu anseio. Eu gostaria muito que fosse aberta, porque é aquela famosa frase, quem não deve não teme, não é verdade? Então, se os deputados eles utilizam tão bem essa ferramenta que eles mesmos criaram para poder se beneficiar e irrigar ali as suas bases eleitorais com o único intuito de se perpetuarem no poder, se eles fizeram isso de forma lícita, regular, qual o problema de ser devidamente investigado? Pelo contrário, se eles sustentam a necessidade da perpetuação, da manutenção, da existência da emenda em si, que ela seja o mais transparente possível e que ela tenha a maior publicidade possível. Afinal de contas, eu, por exemplo, eu sou completamente contrário à existência da emenda parlamentar, até pelo fato de que ela atrapalha a democracia, pois ela faz com que os políticos que se utilizam dela se perpetuem no poder. Vejam, a democracia ela tem lá de forma muito clara a separação dos poderes, quando na verdade a existência da emenda é o poder legislativo se utilizando do poder que deveria ser do poder executivo. Portanto, eles querem gastar o dinheiro onde eles bem entendem, só que às vezes o que eles bem entendem, às vezes eu estou sendo bem modesto. Muitas das vezes eles utilizam esse recurso para, mais uma vez, irrigar suas próprias bases e a questão é, eles fazem isso de forma lícita, de forma regular? Está sendo bem gasto esse dinheiro? Porque até a desculpa que eles dão, Soraya, para a existência dessa emenda é de que eles que sabem melhor onde gastar ali. Vou citar o exemplo do Alagoas, que o Zé falou. Olha, no Alagoas eu, deputado, eu sei bem como é que funciona, eu sei onde que está doendo lá na ponta da lança, então é por isso que eu tenho que destinar. Isso é uma baboseira gigante. A emenda parlamentar, ela é uma imoralidade. A decisão do STF é o mínimo que nós esperamos. É muito razoável que tenha essa transparência. Em relação à emenda de comissão, outro absurdo, porque existe emenda de bancada, emenda de comissão, daqui a pouco eles vão criar outros tipos de emendas e não vai ter fim. Lembra do fundo eleitoral? Começou com 1 bilhão. As emendas, nós estamos em 50 bilhões, o fundo eleitoral já está em 5. Até onde vai parar o dinheiro dessas emendas? Ontem a gente falou disso, o Bruno trouxe a informação que de bastidores ali, os congressistas justificam que falar para onde vai o dinheiro ou quem está utilizando o dinheiro que dificulta na negociação.
Você concorda com isso? Eu acho que isso é um completo absurdo. A gente não espera, na eleição de um deputado, nós esperamos que ele nos represente acerca de opinião, acerca de elaboração de leis, acerca de, principalmente, fiscalização adequada do Poder Executivo, tal qual ele está ali com a finalidade de fiscalizar, e não de poder oferecer para ele uma barganha política para benefício próprio. É completamente absurdo esse pensamento. Ô Gani, então eles já estão prevendo que essa piora, essa crise institucional seja ainda pior no ano que vem. A gente já pode até prever uma represália ali, porque a gente viu até semana passada, né, as votações acontecendo, a toque de caixa, aquela coisa, o governo de certa forma conseguindo, atingindo seu objetivo, né? Então teve algumas desidatações, enfim, mas conseguiu votar o que precisava. E agora, ano que vem? Provavelmente a represália vai se dar da seguinte maneira, esse vai ser o roteiro. O Congresso Nacional vai tirar da gaveta todas aquelas medidas de contenção de poderes do Supremo Tribunal Federal. Aí há um período de acomodação, o Supremo conversa, volta atrás, libera as emendas, depois a gente vê o que a gente faz, libera as emendas. A segunda retaliação do Congresso não vai em cima do Supremo Tribunal, mas vai em cima do Poder Executivo, do governo federal. Começa a dificultar a aprovação de projetos, começa a fazer preço e aí, na hora que libera as emendas, o Congresso Nacional vai lá e vota com o governo. Porque há uma percepção por parte do Congresso Nacional de que o Supremo e o governo federal, uma percepção, agem conjuntamente, né? Ou organicamente as pautas, né? As decisões de ambos caminham juntos. Portanto, o Congresso Nacional, ele reage, de um lado, mais timidamente contra o Supremo Tribunal Federal, tirando da gaveta propostas de contenção do poder do Supremo Tribunal Federal, mas age de maneira mais intensa contra o governo federal, que é a parte mais frágil, né, em termos de poderes, retaliando na aprovação de projetos. E o roteiro é sempre o mesmo desde o início do governo, né? Há esse tensionamento, libera a emenda, e aí o que o Congresso faz? Acaba votando com o governo. Mas com isso o Congresso vai ganhando cada vez mais dinheiro com essas emendas. Ou seja, aquela história de equilíbrio entre os poderes vai... Completamente disfuncional hoje isso no Brasil. Não existe, né? Esse equilíbrio, essa harmonia entre os três poderes. O conceito de democracia passa por uma independência dos três poderes, né? Você tem o poder executivo, o poder legislativo e o judiciário. Hoje isso está completamente disfuncional no Brasil. O Congresso Nacional, o parlamento, virou uma espécie de poder executivo, porque tem tanta emenda e sem transparência que acaba tendo a função de poder executivo, como o Sérgio trouxe aqui. A emenda PIX foi criada para não ter transparência mesmo, para não ter transparência, né? E acaba, enfim, executando mesmo, né? Isso, então é disfuncional, isso deveria ser do poder executivo. Por outro lado, o poder judiciário acaba legislando, porque simplesmente não diz se o projeto é constitucional ou não, mas propõe leis, né? Então acaba assumindo a função do parlamento, né? E aí o poder executivo também não executa, não governa, aciona muitas vezes o Supremo, não dialoga com o parlamento, enfim, então está completamente disfuncional, né? Este lado da democracia brasileira.